e o menor, e o maior servirá o menor. Igreja, de novo, de criança que eu fui o desprezível da casa do meu pai, de pouco valor, de pouco nome e isolado. De novo, que sou da casa do meu pai, desacreditado, lerdo, mongo, moco. Igreja, quem é de Deus não tem valor não. Quem é de Deus não tem valor e nunca vai ter valor. Sempre vão tentar te colocar para baixo e te deixar sem ação. Mas existe um Deus no qual Ele é o autor e consumador de tudo. Ele te dá o sustento, te dá a força, te dá o equilíbrio e te dá sabedoria e te dá entendimento para tu vencer na vida. Aleluia, Jesus. Vida de pastor, igreja, não é mar de rosa, mas sim uma vida de luta. Você vê que quando esses dois meninos estavam na barriga da sua mãe, eles já lutavam um contra o outro. E quando você vê que durante, ao andar dentro da Bíblia, você vê que ali eles cresceram e um tomou a bênção do outro. Mas por que um tomou a bênção do outro? Porque já era determinado por Deus e que aquela luta ela ia permanecer luta. Ela não ia acabar. A nossa luta em cima dessa terra, igreja, ela é infinita. Ela nunca vai acabar. Só acaba quando daqui Deus nos recolher. Quando Deus daqui nos recolher, aí a luta acaba. E não fique pensando. Em que as coisas que a gente acha que não é não. Porque uma coisa é a gente achar e outra coisa é Deus achar. Você já notou que para poder fortalecer a nossa carne, fortificar ela, você já prestou atenção que a gente faz qualquer coisa? A gente faz todo o ribuliço. Se brincar, a gente toma dinheiro até a juro para poder manter o nosso corpo físico. Mas quando chega o momento para dizer assim, eu vou me doar a Deus, para buscar de Deus o fortalecimento espiritual, a sabedoria de Deus, o entendimento do Senhor, para Ele mostrar as coisas, ou nos dar uma direção das coisas, aí a gente não aguenta. Porque a gente deixa a nossa carne nos governar. E quando a gente deixa a nossa carne nos governar, a gente perde força espiritual. Igreja, tem muita gente que acha que está vivo, mas está morto. A Bíblia diz que nós não passamos de uns desgraçados, miseráveis, nu e pobre que não tem nada. A Bíblia diz, o livro de Apocalipse diz que nós não passamos de uns miseráveis, de uns pobres, nu e que não tem nada, absolutamente nada. A única riqueza que a gente consegue alcançar se chama a presença de Deus quando a gente quer. Jesus. E ainda tem detalhes. Igreja, nem tudo é presença. Presença de Deus não é qualquer coisa que pode entrar em qualquer sujeira e ali ficar. A presença de Deus, ela entra em templo limpo, em boca que abençoa, em lábios que fala as coisas boas de Deus, de coração puro, limpo como a neve. Porque se isso não acontecer, a palavra está distorcida. E a Bíblia diz que nós estamos vivendo, igreja, no período em que Satanás, que o anticristo se manifesta nos meios das igrejas, dos lábios impuros, e que fala, mas o coração não tem aquilo que os lábios falam. Verdade, Jesus. A Bíblia diz que nós estamos vivendo a apostasia, aonde Satanás
em vários tipos, em várias formas. E quando para a gente saber e ter uma direção de que nós estamos pelo Espírito de Deus, nós temos que nos consultar. É olhar para mim e saber as minhas ações e entender os meus limites e saber como é que eu estou. Eu preciso olhar para mim e saber como eu estou. Se realmente o meu coração está contrito a Deus, e se a minha vida está cheia de felicidade, mesmo nas atribulações e nas lutas, sim, o Espírito de Deus está em mim. Mas se eu olhar para mim e me ver cheio de mágoa, angústia, dor, ódio, inimizade, peraí, que Espírito vai manifestar no corpo desse jeito? Jamais! Jamais o Espírito de Deus habitará em um templo desta forma. Então eu olho para mim e vejo eu como eu estou. Jamais eu posso olhar para cada irmão e voltar e ficar julgando a situação de cada um. Eu tenho que julgar a minha situação. Eu tenho que ver eu como é que realmente eu estou. E depois de eu ver como é que eu estou, eu tiro as minhas conclusões. A Bíblia diz que Esaú e Jacó, eles nasceram cada um diferente um do outro. Um saiu um pouco ruivo e outro saiu diferenciado. E ali Deus disse para aquela mulher, ele disse, ela diz no versículo 22, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou assim? E foi lhe perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirá das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que outro, e o maior servirá o menor. E o maior servirá o menor. Então a Bíblia diz, o menor da tua casa será superior ao maior, porque o maior ele vai apostar nas suas estaturas, o mais velho vai apostar na sua idade. Para Deus não tem idade não adianta o cara chegar aqui com o cabelo todo branco e dizer que ele tem 20, 30, 50 anos de igreja, que não vale nada. Não vale nada. O que vai valer é ele com Deus, não é a idade dele. Verdade, Jesus. Ele pode ter 1000 anos. Por que, igreja? Ninguém nunca viu nenhum pastor aposentado por pastor, por profissão de pastor. Nunca. Ele pode ter a idade que for. Tem nada a ver. Não vai contabilizar, confundir idade, cabelo branco com a palavra de Deus. Não vai por aí. E ali ele diz aqui no versículo 24, e ele diz, e cumprindo-se os seus dias para dar a luz aos gêmeos no seu ventre, saiu o primeiro ruivo e todo com o vestido cabeludo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mãe, a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E aí, igreja, a primeira luta para se cumprir o que Deus respondeu para Raquel, para Rebeca, para se cumprir o que Deus falou com Rebeca, o primeiro sinal foi Rebeca e o marido. Rebeca era mais pegada a Jacó e o esposo pegado a Esaú. Um puxava o saco de um e o outro puxava do outro. Aí já começou a dividir a casa. Já começou a rachar a casa. E ali o tempo foi passando, segundo a Bíblia diz, que com o passar do tempo, Isaac foi ficando velho,
E vai. Para você ver, Isaac é filho de Abraão. É da geração de Abraão. E aí foi ficando velho. E ali foi chegando a idade maior. Aí Esaú negociou a sua primogenitura com seu irmão. Ele negociou até sem saber o que é que significava. Ou seja, ele foi o primeiro, mas ele voltou e passou para seu irmão a sua primogenitude. Passou para seu irmão. E aí o tempo foi passando. E aí Isaac, ele gostava quando Esaú vinha do mato, que trazia caça do mato, fazia aqueles grisados, aqueles angu, e aí dava ele para comer. Ele gostava daquilo ali e tinha aquele apego com Esaú. Para se cumprir o que Deus determinou, para se cumprir da maneira correta, mentiram para Isaac, enganaram Isaac depois de cego. Foi um rebuliço tão grande e acabou que todas as bênçãos foram direcionadas a Jacó. E Esaú ficou representando a parte e que não recebeu as bênçãos de Isaac. Igreja, o que é que traz a gente não receber as bênçãos? Vou dizer aqui para vocês. O que é que traz a gente não receber as bênçãos? A gente chega, a nossa casa está toda de pedra para o ar. A gente chega na nossa casa, filha apronta uma coisa aqui, neta apronta outra acolá, genro apronta outra aqui, outro apronta acolá, outro apronta aqui, outro apronta acolá. Vai ficar chateado com aquilo que está acontecendo. Não podia estar todo mundo na presença de Deus, na palavra de Deus, buscando o Senhor, obedecendo seus pais, obedecendo suas mães, obedecendo a sua família, cumprindo os dias com o Senhor, para que Deus rendesse bênção nas suas vidas. Jesus. Esaú perdeu as suas bênçãos porque saiu. Ele saiu para o mato, negociou até a sua primigenitude com seu irmão. E ali ele perdeu as suas bênçãos. E as bênçãos para poder perder,